Qual que é a expectativa no seu coração, irmãos? Deus tem uma palavra para você. Você vem para o culto com essa expectativa no seu coração? Aquilo que você imagina, aquilo que você crê no seu coração é aquilo que acontece. Aleluia. Achou aí Efésios 6? Vamos para o verso 10, 11, 12 e o 13. Aleluia. Tem alguns irmãos online nos assistindo. Mãe Ivone, irmão Dorival, graça e paz do Senhor. Está ali o César também. A Débora, o Márcio, graça e paz do Senhor Jesus. Acharam aí Efésios 6, 10 em diante? Aleluia. Acompanha aí na sua Bíblia. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficar firmes. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos falar um pouquinho com o papai. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, engrandecemos o teu santo nome. Não podemos estar aqui, ó Pai, nesse santo lugar, onde, ó Deus, o Senhor marcou o encontro conosco. Senhor, obrigado, ó Pai, pelo teu Espírito, ó Deus, que habita entre nós. Obrigado, ó Deus, pela sua presença. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco, ó Pai, agora neste culto. Senhor, que seja para a honra, glória do teu santo nome. Na sua dependência, ó Pai, eu estou. Te clamo, ó Pai, e te peço que o teu Santo Espírito, ó Pai, meu Deus, a me usar, ó Pai, que não seja eu falando, mas sim o teu Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica esta palavra ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode falar assim, ó, coloca a mão no seu coração, fala: Senhor Deus, eu abro o meu coração, fala a minha vida, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar? Em nome de Jesus. Tem um historiador que ele fala, irmãos, é o Arnold Toynbee. Ele fala que depois que Adão e Eva, né, eles tiveram lá o problema do pecado, desde quando a humanidade, né, entrou o pecado no mundo, nós não tivemos mais paz. Você percebeu isso? É sempre guerra. Desde que o pecado entrou no mundo, irmãos, não se teve o tempo de paz. Olha só, cada dia, irmãos, se investe mais em armas. No século passado nós tivemos duas grandes guerras. Teve a primeira grande guerra, a primeira guerra foi em 1914, 30 milhões de pessoas mortas. E aí quando teve a primeira guerra, obrigado meu amor, Deus abençoe, a gente pensa assim, puxa, mas 30 milhões de pessoas morreram, agora a humanidade aprendeu, né? Aí teve a segunda grande guerra, a segunda guerra mundial. Aí foi 60 milhões de pessoas que foram ceifadas nessa Segunda Guerra Mundial. E se tem ainda, irmãos, as guerras étnicas, tem guerras religiosas, tem guerras de partidos políticos contra partidos políticos, tem guerras de ideologias contra ideologias, mas nós não viemos aqui, irmãos, para tratar desse tipo de guerra. Eu venho falar para você de uma guerra mais ampla, de maiores consequências. E essa guerra, ela é muito séria, muito séria. E ela traz mais consequências, podemos dizer, do que essas guerras que nós vemos por aí. Eu quero dizer que nós estamos em guerra. E que essa guerra, irmãos, ela abrange a todos nós. A mim, a você, a todos nós. E nessa peleja, irmãos, ninguém está dispensado. Às vezes você pode falar, não pastor, eu vou me abster, eu não vou participar. Não, irmãos, ninguém está dispensado. Ou você é guerreiro, ou você é vítima dessa guerra. Não há um lado neutro. Um dia eu vi um quadro na parede, e esse quadro, ele tinha assim, uma ilustração bonita, porque mostrava assim um caminho largo, um caminho que levava para o mundo,
Já viu esse quadro? Já viu essa imagem em algum lugar? Quantos já viram essa imagem? E de um caminho estreito assim, né? O Antônio já viu? Alguém mais já viu? E aí tem um outro caminho, que é um caminho estreito. E aí são poucas as pessoas que estão indo pelo caminho estreito. E algo interessante, irmãos, nesse quadro, é que ele mostrava logo no início desse trajeto, desse caminho, antes dele ter essa bifurcação, né, para o caminho largo e o caminho estreito, algumas pessoas assim meio paradas assim, né, como pensando assim, falar, será que eu vou para o lado esquerdo, né? E um era o quê? O caminho largo, que é o caminho da perdição, e o caminho estreito, que é o caminho da salvação. Mas essas pessoas ali, antes desse caminho, um grupo de pessoas estava ali se perguntando, qual caminho que eu vou tomar? Mas essa parte desse quadro, irmãos, onde as pessoas ficam pensando qual caminho eu vou tomar, irmãos, você não encontra isso na Bíblia. Você não encontra. Ou uma pessoa ela está sobre o governo de Cristo, ou ela está debaixo das potestades e os principados, sobre a ação do maligno. Entenda isso. Ou Jesus é o Senhor da sua vida, irmãos, ou você está do lado do maligno. E nós vivemos, irmãos, num campo minado. Não só nessas questões, mas também tem aqui a nossa carne, ela milita contra nós. O mundo milita contra nós. No mundo jaz o maligno. E o mundo, irmãos, transforma o pecado, né, em algo vantajoso. Você já viu pessoas contando vantagem diante do pecado? O mundo transforma o pecado, irmãos, em algo apetitoso. O mundo transforma o pecado e nos apresenta o pecado como algo necessário, né? Como diz uma música, é servido um banquete todos os dias. Aí cabe a você escolher, se você come ou não. Nós temos ainda, irmãos, que entender que existe um inimigo. Um inimigo invisível, mas porém é um inimigo real. É real. Um inimigo, irmãos, que nós não podemos lutar contra ele com armas carnais. Mas nós só podemos lutar contra ele, irmãos, com armas espirituais, para anular principalmente o quê? Os sofismas que ele lança na nossa mente. E eu quero falar sobre esse assunto, porque, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Fala para o seu irmão que está do teu lado para ele não dormir. Fala, irmão, toma cuidado com isso. Aleluia. Tem alguém aí do seu lado? Cutuca ele aí para ele não dormir. Fala, irmão, toma cuidado. Fica vigilante. Fica esperto. Irmãos, o primeiro cuidado que nós temos que tomar com o inimigo é o seguinte: nós não podemos subestimar o inimigo. Tem muita gente que subestima o inimigo, irmãos, e é um perigo, irmãos, porque muitos não sabem quais são as estratégias dele. Tem muitas pessoas, irmãos, que hoje, que elas pensam que o diabo é uma força negativa. Não, você é uma força negativa, é uma força mítica. É algo lendário, pastor, que não oferece qualquer perigo, né? Irmãos, e pessoas acabam assim subestimando o inimigo. Alguns falam que o diabo, irmãos, não passa de uma formiguinha. Outros falam que é um leão desdentado, né? Imagina o leão desdentado, né? Coitado do leão banguelo. Que perigo tem um leão banguelo. Muitas pessoas acham que o inimigo é esse, é um leão desdentado. Mas Paulo, irmãos, ele nos exalta que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Não podemos. Nós não podemos, irmãos, entrar nessa luta de cara limpa, com armas carnais. E se esse é o extremo, irmão, tem um outro extremo muito perigoso, que é o perigo de superestimar o inimigo. De transformar a vida cristã numa batalha constante, que apesar, irmãos, apesar de existir o inimigo, irmão, se você não se lembrar que Jesus Cristo ele existe também, você já é derrotado. Não fica superestimando também o inimigo. Não é que ele tem todo o poder, tem toda a força, ele tem poder, tem força. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele é por nós, aleluia.
Portanto, irmão, se você ficar com Cristo, na dependência de Cristo, irmãos, nós somos revestidos com o Espírito Santo de Deus. E aí nós entramos nessa batalha já como vitoriosos. Já entramos nessa batalha sabendo da nossa vitória. E nesse texto que nós lemos, irmãos, algo nos chama a atenção, que são algumas coisas nesta luta. Paulo ele começa falando contra quem é essa luta. Preste bastante atenção nisso. Paulo ele fala sobre com quem é essa luta. Porque, irmão, em muito nós erramos por lutar com a pessoa errada. Um dos grandes problemas da humanidade, irmão, vem quando nós fazemos confusão contra quem nós estamos lutando. Nossa luta é espiritual. E via de regra, irmãos, às vezes nós pensamos que o nosso problema é quem? Olha aí do teu lado. Tem alguém aí do teu lado? Via de regra nós pensamos que o nosso problema é com o outro aí do teu lado. E aí nós queremos desconstruir o outro, realizar um verdadeiro assassinato à reputação, desmantelar a vida daquele que está aí do teu lado, próximo de você. Não são assim, irmãos, os conflitos internos? É marido e mulher, é pais contra filhos, é irmão contra irmão. Irmãos, a família vira um campo de guerra, onde a batalha dentro do lar, irmãos, está cada dia mais acesa. Cada dia mais pessoas ligam: pastor, vem apagar o incêndio. E uma das coisas que mais tem me chocado, irmãos, nesses últimos tempos, é perceber o aumento explosivo da separação conjugal. O conflito, irmãos, ele se avoluma a crises. E as crises, elas se agigantam. E as pessoas, irmãos, não sabem mais conviver. Não sabem mais conviver uns com os outros. E é necessário entender, irmãos, é preciso compreender que nós precisamos superar as crises. Nós precisamos superar os desentendimentos. Porque a nossa luta, irmão, não é contra pessoas. Não é contra pessoas, não é contra carne ou sangue. O seu problema, irmão, não é contra a tua família. O seu problema não são contra os seus colegas de trabalho. O seu problema, irmãos, não é contra o seu correspondente de negócio ou seus concorrentes de negócio. Porque se nós pensarmos assim, irmão, nós vamos ficar declarando guerra contra pessoas. Nós vamos nos virar uns contra os outros. E aí se pensa, irmãos, que é derrotando os outros que nós vamos ganhar a guerra. Mas a nossa guerra, irmãos, não é contra carne ou sangue. E se a luta não é contra carne ou sangue, irmãos, contra quem é essa luta? Contra quem? Olha aí na sua Bíblia no verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, Efésios 6:11, contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, a primeira coisa que o texto diz é que a nossa luta é contra o diabo. E esse ser, ele é maligno. Ele não é um mito, ele não é uma lenda, é um anjo caído. E a Bíblia diz, irmãos, vários nomes sobre ele. A Bíblia fala dele como tentador, fala como assassino, ladrão, como pai da mentira, Apolion, Abaddon, a antiga serpente, aquele que veio para roubar, para matar e destruir. E quando você olha, irmãos, o currículo dele, os nomes dele, a Bíblia nos mostra, e assim nos dá para perceber, irmãos, que nós não podemos enfrentar ele de cara limpa, com armas humanas. Não dá para enfrentar ele assim. Se não bastasse isso, irmãos, o versículo 12 retrata que ele está acompanhado, que existe uma corja junto com ele,
que o acompanha. São os anjos caídos que estão sob o seu comando. John Mackay, ele escreve em seu comentário sobre Efésios e nos fala dessa questão da ordem e da desordem. Irmãos, ele tem uma organização sistemática, maligna. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Irmãos, é o escalonamento, irmãos, do poder de guerra dele contra nós. Contra mim, contra você. E há demônios e demônios. E é por isso, irmãos, que Jesus Cristo diz aos seus apóstolos, nessa carta, que alguma casta desses demônios não sai senão com jejum e com oração. Há resistência maiores, há resistência menores, e toda essa estrutura maligna, irmãos, ela declara guerra contra todos nós, contra mim, contra você, contra todos nós. E toda essa estrutura maligna, irmãos, ela vem contra a família, ela vem contra os princípios da palavra de Deus. Por isso nós temos que tomar cuidado. A nossa batalha, irmãos, é contra esses seres malignos. E um detalhe, eles não dormem. Eles não dormem. Eles não tiram férias. Eles ficam como, pastor? Ficam nos espreitando. Porque a Bíblia fala, irmãos, que ele anda ao derredor como o leão que ruge, espreitando para nos devorar. E quais são as características desse inimigo? Irmãos, primeiro, eles são poderosos. A Bíblia diz que são principados, potestades. Irmãos, e não há nada mais perigoso do que a soberba espiritual, de eu achar que eu tenho em mim a força, o poder para enfrentar o inimigo. Cuidado, irmãos, com essa questão da soberba espiritual. O inimigo, ele é astuto, ele é ardiloso, ele é poderoso, e nós precisamos nos acautelarmos para nós não acharmos, irmãos, que nós temos condição de enfrentá-lo com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria força. Nunca foi assim. O Espírito que atua nos filhos da desobediência, irmãos, ele cega o entendimento dos incrédulos. É isso que a palavra nos fala. E tem gente, irmãos, que pensa que o diabo age somente numa pessoa quando ela está lá caída, se retorcendo, né? Mas não, irmãos, o diabo ele age nos meios acadêmicos, cegando o entendimento, trazendo confusão ideológica, trazendo confusão filosófica, trazendo confusão dos conceitos, cegando o entendimento, irmão, tapando os olhos da realidade espiritual. O diabo, irmãos, ele age em muitas áreas. Sabe uma área que ele age? Ele age na ganância, por exemplo, como agiu no caso de Ananias e Safira. Eles foram enganados, mas eles foram enganados por quê? Porque eles queriam fama, e eles usaram essa questão para alcançar a fama, e aí eles caíram. Ou de repente o orgulho, né? Como no caso de Osias. Mas nós precisamos nos acautelarmos, precisamos vigiar. Esses inimigos são malignos. O verso 12 fala: dominadores deste mundo. Irmãos, quanta coisa imunda, quanta coisa maligna você vê hoje. Não precisa ir muito longe. Quando você vai cavar lá no profundo, irmãos, você vê que o maligno nesse mundo, ele está agindo de uma forma iminente. É guerras, assaltos, arrombamentos, latrocínio. Tudo isso, irmãos, isso não vem somente da mente humana. Às vezes você liga a televisão, irmãos, quase que mina sangue, né? Da tela da televisão. Já percebeu isso? Se você ligar no jornal, irmão, só falta escorrer sangue da tela da televisão. Por quê? De tantas coisas ruins que estão acontecendo nesse mundo. E tudo isso, irmãos, entenda você, não é simplesmente porque as pessoas na sua mente são ruins, não, irmãos. Tem um principado, tem um potestade, tem algo por trás de tudo isso daí. Tem os dominadores deste mundo. O mundo
é maligno. Mas por trás da carne, irmãos, tem um agente maligno inspirando tudo isso. E veja como que é. Já percebeu a quantidade de filmes que tem hoje? Principalmente sobre ocultismo. Filmes de violência extrema. Irmãos, e não são somente filmes, tem as produções infantis. Você já viu que o seu filho está vendo? Cuidado, irmão. Muito cuidado com o que os pequeninos estão vendo. Às vezes você pensa que é um conteúdo para criança e está lá, extrema violência, algo ligado ao ocultismo. Irmãos, não é possível, irmãos, que somente a mente humana ela venha produzir tudo isso. Não, irmãos, tem um cunho maligno por trás disso. Existe um espírito que está agindo malignamente, irmãos, agindo para mudar a cultura, para que as pessoas deixem de acreditar em Cristo e venham servir a Satanás. E muitas mentes às vezes ficam cauterizadas com isso, porque é isso que o inimigo quer, e ele é astuto. Olha o verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa palavra ciladas vem de metodeia no original. E isso quer dizer métodos estratégicos. Irmãos, depois de Deus, Satanás ele é o ser que mais nos conhece, por dentro e por fora. Que ele faz muito tempo, irmãos, que ele está de olho na humanidade. Ele está antenado na humanidade. E ele está conhecendo, irmãos, e ele conhece o seu ponto forte. Sabia que você tem um ponto forte também? E esse ponto forte, irmãos, que você acha que é forte, pode ser o seu ponto fraco. Você lembra de Pedro? Quando Jesus ele olha para Pedro e fala: Satanás ele solicitou para se andar com você como trigo, mas eu roguei por ti. Jesus fala isso para Pedro. E Pedro fala: Senhor, eu darei a minha vida por você. Senhor, se o Senhor for preso, eu vou preso. Se o Senhor for morto, eu vou até a morte contigo. Pedro pensava que ele era o quê? Forte. Ele até pensava isso. Os outros até pensavam isso dele. Mas na verdade, irmãos, essa força de Pedro, na verdade, era a fraqueza dele. A Bíblia fala, irmãos, que aquele que pensa que está forte, que está de pé, cuide para que não caia. Irmão, não confie em você. Não confie no seu conhecimento. Não confie na sua riqueza. Não confie na sua saúde. Não confie, irmãos, no seu potencial. Você tem que confiar e ser dependente somente da graça de Deus, para você poder ficar de pé. Mas, amados, o inimigo também ele conhece o nosso chamado ponto fraco. Todos nós temos um tendão de Aquiles, um ponto fraco. Todos nós somos tentados, mas nós não somos tentados nas mesmas proporções que o nosso irmão. Alguns são tentados no sexo, outros são tentados no dinheiro, outros são tentados na vaidade, outros na arrogância. E ele, irmãos, o maligno, ele conhece tudo isso, e ele patrocina o ambiente para que você pise na casca de banana e venha cair. Ele sabe o seu ponto fraco. E ele vai fazer com que o ambiente ao qual você está venha de acordo com aquilo ao qual você tem como um ponto fraco para você cair. E é isso que o inimigo ele faz. Jesus ele foi tentado, irmão, 40 dias no deserto. E aí nós vemos que o diabo, em um dado momento, ele se afasta de Jesus, ele o abandona. Mas no momento certo, na ocasião certa, ele volta. E aí a Bíblia fala o quê? E teve fome depois dos 40 dias. E aí o inimigo ele chega ali com as estratégias, com outros métodos, com outras estratégias para tentar Jesus. Aí ele fala para Jesus o quê? Está com fome? Tá vendo aquela pedra ali? Transforma ela em pão.
Olha o ponto fraco. O inimigo ele tenta, irmão, no ponto fraco. Qual que é o seu ponto fraco hoje? Então, irmão, vigie. Nós precisamos, irmãos, saber que o inimigo ele nos conhece, que ele tem essas estratégias. Diz que lá em Lucas 11, 21, diz que esse inimigo ele é chamado de valente. E que ele tinha uma casa bem guardada. E nessa casa, irmãos, ele guardava todos os seus bens. Quem que é o valente? É o diabo. Quais são os bens que ele guardava em segurança nessa casa, irmãos? São as pessoas, irmãos, que ainda não foram salvas, que não nasceram de novo. Então, irmãos, note um fato muito curioso. O diabo ele não precisa usar as ciladas dele para pegar quem já é dele. Ele não vai usar as ciladas dele, as astutas ciladas dele, para pegar aquele que já é dele, que já está na casa dele, que já está em segurança com ele. Quando você pensa nisso, irmão, você pensa em uma linguagem de guerra. E aí você acha que o diabo, irmãos, ele vai escalar os seus anjos, né, caídos, lá num campo de futebol? Não, ele vai mandar os anjos caídos daqueles que estão na igreja. Onde você acha que ele vai tentar as pessoas? Lá no prostíbulo? Não, irmão, já é dele. Ele vai tentar quem? Naqueles que estão buscando a Deus, naqueles que estão com o Senhor. Aqueles irmãos que ainda não nasceram de novo, estão na casa do valente, estão debaixo das potestades, dos principados. Então, irmãos, nós precisamos acordar para o fato que nós estamos vivendo uma grande batalha. Você está vivendo uma grande batalha. Ou vai me dizer que você não está passando por lutas, que você nunca passou por lutas? Às vezes, para você chegar ao culto hoje, você passou por grandes problemas. O inimigo ele é tão astuto, irmão, que às vezes você está aí ouvindo essa palavra e ele está tentando agir na sua mente como? Colocando sono, tentando fazer com que você fique desapercebido. Porque, irmãos, agora entenda uma coisa: há um tipo de cilada que o inimigo usa para atingir o povo de Deus. Está lá em Mateus 13, 19. Ele furta a palavra, irmãos, de Deus que é semeada no coração das pessoas. Quando você está no culto assim e vê aquele sono assim, irmão, fica atento. Sabe por quê? Porque é algo da palavra que você precisa. É algo da palavra de Deus que vai de encontro com a sua necessidade. E aí vem aquele sono, você não sabe, não, você dormiu a tarde inteira no domingo. Aí você chega no culto, tá assim, né? Canta louvor. A hora que você senta na cadeira, vai fechando o olho, vai fechando o olho. O que é isso? Como isso, pastor? Eu dormi a tarde toda, acordei 10 horas da manhã, não fiz nada. Por que eu estou com tanto sono, irmãos? É algo do maligno agindo na mente das pessoas. Para quê? Para ele roubar a palavra de Deus. Presta atenção aqui, irmão. O inimigo ele tenta roubar a palavra que é lançada sobre a sua vida. Lá em Mateus 13, 19, irmãos, o Senhor Jesus ele conta uma parábola do semeador. E essa palavra ela diz que o semeador saiu a semear. Mas só que parte da semente caiu no meio do caminho, à beira do caminho. E aí o que aconteceu com essa semente? Que ela caiu à beira do caminho, os homens pisaram ela. E algumas que caíram, os homens pisaram, outras, as aves do céu comeram a semente. Jesus, ele dando um entendimento dessa parábola, irmãos, ele fala que essa semente jogada no caminho, que os homens pisaram e as aves comeram, é a palavra semeada, que o diabo arrebata a palavra do coração das pessoas que não conseguem entendê-la. Por isso que no culto você tem que ficar assim, ó, ligado. Porque o inimigo ele vai tentar roubar a palavra de Deus para ela não chegar até a sua vida, para ela não chegar ao seu coração. Irmãos, quantas pessoas que a palavra entra por um ouvido e assim, ó, sai por outro. Às vezes eu falo para a Márcia, às vezes eu acho que eu falo para as paredes, porque parece que ninguém me ouve. A gente vê umas atitudes, irmãos,
Mas sabe que eu estou muito bonzinho? Fala, Senhor, me instrui na palavra. Me dá artifício para pregar a palavra. O Espírito Santo de Deus convence o coração das pessoas. Porque às vezes a gente fala, irmão, parece que está falando para a parede. Mas aí não é, irmãos, é uma resistência maligna para que você não receba a palavra no teu coração. A palavra até ela sai daqui, na hora que ela vai chegar aí, você fica, olha, que bonitas lâmpadas agora, trocou para LED. Oh, que bonito, a Bíblia lá. E aí passa desapercebida a palavra. Ou vem aquele som. Nos encontros com Deus, a gente faz os encontros, sempre tem alguém servindo café e servindo água. A gente fala, ó, se der sono, você fica de pé. Mas não perde a palavra. E quantas pessoas, irmãos, que a palavra entra num ouvido e sai pelo outro? São pessoas que não são tocadas. Vem o diabo e arrebata a palavra. Irmãos, nós temos que orar, nós temos que jejuar, porque, irmãos, a palavra ela tem que entrar no nosso coração, de um jeito ou do outro. Por isso nós temos que pedir para Deus, irmãos, para tirar as vendas dos olhos, para tirar a tampa dos ouvidos, para trocar o coração de pedra por um coração de carne, para que as pessoas elas se humilhem diante de Deus, para que a poderosa palavra de Deus venha sobre nós. E o diabo ele faz mais, irmãos. Gênesis 3, do 1 ao 5, diz que ele coloca dúvida na palavra de Deus. Ele diz assim, ó, não foi isso que Deus disse? Já percebeu ele falando com Adão e Eva? Fala assim, Deus falou para vocês que vocês podiam comer de toda a árvore do jardim, não foi isso que Deus disse? Ele coloca dúvida na palavra de Deus. Não me coloca dúvida na palavra de Deus, irmãos. E aí a palavra ela acaba não fazendo mais sentido para as pessoas. Irmãos, eu já vi muitas pessoas que estavam na igreja. Quem é mais antigo aí na igreja sabe de quando eu era obreiro, era diácono, era o menino que guardava os carros. Pastor, você guardava o carro? Não, eu ficava lá fora cuidando dos carros. O começo do ministério foi assim. Tinha alguém que cuidava dos carros. Aí depois roubaram o carro da irmã e teve que cuidar mesmo. Mas olha só, tinha os meninos junto com a gente. E aqueles meninos, irmãos, a gente juntava de madrugada na igreja para orar. E a gente pulava, e rodopiava, e jejuava. E ouvia Matos Nascimento. E quebrava e rasgava as roupas, tudo que era de apostasia, que era símbolo de ocultismo. Sabia que a marca lá, eu lembro que tinha uma camisa da Zump, eu ficou sabendo que a Zump era consagrada. Gostava tanto daquela camisa, já era a camisa. Tinha um relógio lá, eu fiquei sabendo que a marca do relógio era consagrada ao maligno. Irmão, quebrei meu relógio, taquei fogo dele no fundo da igreja. Era crente mesmo, os meninos junto comigo ali. Todo mundo um apoiando o outro. E aí de repente, irmãos, o que acontece? Em um momento a palavra de Deus já passa a não fazer mais sentido para alguns. A palavra de Deus já passa a não ter mais valor. Tem muita gente, irmãos, hoje ouvindo ainda o sibilo da serpente que Eva ouviu. Mas Deus ele não disse assim? Não foi assim que Deus disse? Aí o inimigo começa a colocar dúvida assim, ó. Será que esse livro realmente é a palavra de Deus? Será que realmente esse livro ele é suficiente para a sua vida? Será que esse livro ele não está ultrapassado, não precisa ser atualizado? Irmãos, e o diabo está ali, destilando a dúvida no coração das pessoas. E as pessoas vão se perdendo no caminho. Irmão, todo desvio da Bíblia, irmãos, é a estratégia do diabo para te levar para longe, para colocar dúvida no seu coração. Sabe o que o diabo faz mais? Presta atenção nisso aqui.
Ele coloca a insatisfação no coração das pessoas. Ele gera a insatisfação. Irmãos, não tem nada mais perigoso. E isso o diabo ele fez lá no Éden e continua fazendo hoje. São pessoas que estão insatisfeitas. A pessoa ela fica insatisfeita com a casa dela. Se esquece que aquilo lá era o sonho da vida dela. Mas agora já tem a casa agora estou insatisfeito com a minha casa. O diabo ele colocou insatisfação em Adão e Eva. Insatisfação por aquilo que eles tinham no Éden. No jardim do Éden, no jardim de maravilhas. Estava insatisfeito. Mas que jardinzinho sem graça. O que mais tem aí para a gente fazer? Ah, tem aquela árvore ali, ó. Vamos lá comer do fruto. Oi, serpente, tudo bem? Não, pode comer aqui? Pô? Come aqui do fruto. Adão, vamos comer. Estou insatisfeito mesmo com tudo isso aqui. E coloca a insatisfação, irmão, do cônjuge. Sonhou tanto com casamento. Sonhou entrar de noivo, entrou de noivo. Casou. Né, meu amor? Aí, de repente, olha para o cônjuge e fala: não era ela que eu queria. Não era ele que eu queria. Ele ronca, ele baba, ele deixa a toalha molhada na cama. Coloca insatisfação no cônjuge. Insatisfação com o trabalho, insatisfação com a igreja. Cuidado, quando vai dando a hora de vir para o culto, você sente insatisfação para vir para a igreja. Fala, de novo vou para a igreja, de novo vou para o ensaio de louvor, de novo vou ter que pregar, de novo o irmão vai fazer a abertura. Oh meu Deus, cuidado com a insatisfação. Isso é plantado pelo maligno. Ele planta a insatisfação na vida dos crentes. Ele planta a insatisfação com os filhos. E para um insatisfeito, irmãos, o paraíso vira um tormento. O jardim do Éden vira um lugar extremamente estreito para você. Quando você está insatisfeito, irmãos, a casa do Pai é um lugar de opressão. Não é mais um lugar de mesas fartas para você. Você começa, irmãos, a flertar com o mundo, com o pecado, com as loucuras, achando que essa é a vida verdadeira. Ah, pastor, é assim que se tem que viver a vida, no mundo, nas festas do mundo, nas coisas do mundo. Você começa a flertar com as coisas do mundo. Sabe o que é isso, irmão? Ação do maligno. Fala para o seu irmão aí, fala, isso é ação do maligno. Cuidado. Fala para ele aí, vigia. Vigia, irmão. Vigia. Quarto lugar. A palavra do Senhor nos diz que o inimigo ele semeia o joio no meio do trigo. Às vezes tem pessoas, irmãos, que vão te levar para baixo. Você já viu perceber o joio e o trigo? Alguém já viu o joio e o trigo? E o joio, você já viu? Alguém já viu? Irmão, você pega o joio junto com o trigo, é idêntico. Idêntico. Você não separa um do outro. Sabe como que você sabe que é joio? Depois de seco, você pega na mão, faz assim, esfrega ele, esfarela ele na mão. O trigo tem a semente dentro. O joio você esfarela assim, ó, some. Não tem nada dentro dele. E às vezes o diabo, irmãos, ele tem os seus agentes. Às vezes você pensa que a pessoa que está lá fora é uma pessoa que quer te ajudar. Cuidado, irmãos, ele está plantando um joio próximo de você só para te tirar da presença dele. Muito cuidado com o joio, porque a gente não sabe quem é joio.
Às vezes Deus coloca a pessoa do teu lado para te ajudar e é trigo. Mas por vezes é joio. Irmãos, o diabo tem os seus agentes. E ele jeitosamente não consegue ajeitar esse joio até mesmo dentro da igreja. Fala igual crente, mas não é crente. E é igualzinho. Mas quando você moe ele, e aí o crente vai saber o que eu estou falando, porque o crente, quando você moe ele, ele permanece. Na hora que a coisa aperta, na hora de tirar, irmãos, o extrato da vida, o joio não tem vida. Na hora que a coisa aperta, na hora de tirar o extrato da vida, o trigo ele tem vida. Tem vida dentro de si. E o inimigo planta, irmão, para trazer confusão no meio do povo de Deus. Mas mais do que isso, irmãos, a Bíblia fala que o diabo às vezes ele tem uma condição de agir na mente de um crente. Por exemplo, Pedro com Jesus. Jesus repreende Pedro por quê? Porque está agindo no pensamento de Pedro para tentar fazer com que Jesus ele não chegue até a cruz. E aí Jesus faz o quê? Ele repreende Pedro. Cuidado com aquele que fala assim, não precisa ir na igreja todos os cultos, não precisa ir fazer isso não, não precisa orar tanto não precisa jejuar tanto não. Cuidado, irmão. São pensamentos. E há pouco tempo atrás, Jesus ele elogia Pedro e fala assim, Pedro, não foi nem a carne nem o sangue, foi o próprio Espírito que te revelou. Dali a pouco Pedro ele fala assim, não Senhor, o Senhor não precisa morrer na cruz não. Jesus olha para ele e fala, que repreendo Satanás atrás de mim. Por quê? Tem coisas, irmãos, que são propósitos de Deus, tem coisas que não são. Se alguém te falar algo que não vem do propósito de Deus para a sua vida, irmão, foge, corre, repreende. Quero concluir agora, porque tem uma outra estratégia do maligno, que está no verso 13, que diz assim, projeta aí, Charles, Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Irmão, nem todo dia é mau. Tem hora, irmão, que parece que te deram uma trégua. Pastor, a vida está boa. É quando as bênçãos, irmãos, elas vêm sobre a nossa vida, aí você olha e fala assim, Senhor, obrigado, Pai. Minha vida é boa demais. Tem dia que você está assim? Às vezes eu olho assim para o céu, irmão, e falo assim, obrigado, Senhor, por esse nascer do sol. Obrigado por esse dia, Senhor. Minha vida está boa demais. Mas cuidado, irmão, com esse dia. Porque é o dia que a pessoa ela para de orar. É o dia que a pessoa ela para de jejuar. Sabe, minha vida está boa demais. Para que eu vou ficar lendo a Bíblia? Tem saúde na minha casa. Estou indo de vento em polpa. Daí, irmão, a pessoa começa a se esquecer de Deus. E aí, de repente, irmão, vem um ataque frontal inesperado, repentino na sua vida. Mas parece que entra numa turbulência, vem a dor, vem a guerra, vem aquela angústia. Sabe o que é isso? É o dia mau. Quando o inimigo ele age de maneira tão sutil, irmãos, invisível, de repente ele dá uma ordem, e aí fala assim, olha, manda chumbo grosso em cima do fulano do Beltrano. Aí todos os anjos do maligno parece que miram em você. Aí vem o que? O dia mau. Parece que você já acorda atordoado. Já acordou atordoado? Tem dia que você acorda bem. Já acorda atordoado no dia mau. E bate o carro, briga com a esposa, chuta o cachorro. Vira aquela bagunça. Sua vida parece que está de ponta cabeça. É o dia mau. E se você, irmão, não estiver com discernimento, você vai brigar com a sua mulher, você vai brigar com seus filhos, você vai brigar com seus vizinhos, você vai brigar até com o teu irmão da igreja, e ainda por cima, irmão, você vai achar
tudo ruim. Tudo ruim. É o dia mau. E até o cachorro acaba sofrendo nessa história. É pressão. Mas note comigo, irmãos, que a palavra do Senhor nos fala sobre nós permanecermos. Você permanece? No verso 13, diz assim, havendo feito tudo, depois você tira férias. É assim que está escrito? Havendo feito tudo, agora você fica tranquilão, de boa. É assim que está escrito? Não. Ficar firmes. Tendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, permaneça inabalável. Em algumas traduções está assim. Irmão, não tem nada mais perigoso do que depois de uma grande vitória, a tendência é nós arriarmos as armas, baixarmos as armas, afrouxarmos o cinto. Depois de uma grande vitória nós queremos descansar. Depois de uma luta vencida, irmãos, sabe o que eu tenho para te dizer? Fica firme, porque vão vir outras. Não abaixa a arma não, não guarda munição não, irmão. Ou seja, não pare de jejuar, não pare de orar, não pare de buscar a Deus. E no momento da dificuldade, do problema, irmãos, é o momento que a gente mais busca a Deus. Passou, pastor, recebi a minha vitória, saiu o meu dinheiro, o fulano foi salvo, o Beltrano parou de brigar, me perseguir, o juiz assinou os papéis, o fulano lá parou de querer me matar, e por aí vai, né? Pastor, passei pela cirurgia, foi tudo bem. Aí a pessoa, vitória, aí ela solta o cinto, baixa a arma, guarda a munição. Não para não, irmão. Tem oração, vem na oração. Recebeu a vitória, continua jejuando, continua vindo da igreja, continua buscando a Deus. Porque uma das estratégias do maligno é essa: depois de uma luta vencida, fique firme, porque depois outras virão. Sabe o que é isso, irmãos? Perseverança. Quero concluir agora. Verso 10. Acompanhe aí na sua Bíblia, Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, você e eu precisamos do poder de Deus, do poder que vem do trono de Deus, do poder que vem do braço do Onipotente. Irmãos, você e eu precisamos ficar bem guardados debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Tem uma ilustração bem simples, mas muito eficaz. Diz que na escola bíblica dominical perguntaram para a criança, bem novinha: filha, se você estiver em sua casa e o diabo ele bater na porta, o que você faz? Aí a menininha olhou e falou assim: se eu souber que é o diabo que está lá fora, eu não vou nem abrir a porta, eu vou chamar Jesus para ir falar com ele. Você sabe o que é o diabo? Chama Jesus, clame por Jesus, busque em Jesus. Ele é onipotente, onipresente, Ele pode todas as coisas, sabe todas as coisas. Chame Jesus para a sua vida. Irmãos, você não tem força, nem eu tenho força. Nós precisamos da força que vem de Deus, da força que vem do alto. E ele fala assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Tem peça, irmão, da armadura que é assim, para o seu peito. Tem peça da armadura que é para a sua cabeça. Tem peça da armadura que é para o seu braço. Tem peça que é para os seus pés. Seu corpo precisa estar coberto, irmãos. Você precisa
Vigiar, irmão. Sabe por quê? Engraçado é que não fala que tem parte da armadura para as costas. Porque as costas a gente vigia. Vigia, irmão. Fala para o seu irmão aí. Fala, irmão, vigia nessa terra. Vigia diante do inimigo. Vigiar e orar. Antes de você orar, vigia, irmão. Você precisa vigiar. Olhos atentos. Presta atenção, irmão. O inimigo ele não tem mais a armadura. O inimigo não tem a armadura. Jesus ele já entrou na casa do valente, amarrou ele, tirou a armadura do valente, nos tirou da casa do valente, que nós estávamos com o maligno, e hoje nós somos libertos e cobertos pelo sangue do Cordeiro. E o inimigo não tem mais armadura, mas a armadura poderosa de Deus é a armadura que nos reveste. Nós temos a armadura de Deus sobre a nossa vida. Você é revestido de poder, do sangue do Cordeiro. E eu quero orar por você agora nesse momento. Cadê os irmãos do louvor? Eu quero orar por você, irmão. Porque por vezes você tem sido afrontado pelo maligno. O maligno tem tentado te tirar as noites de sono. O maligno tem tentado tirar a sua alegria. Tem tentado tirar Você tem pensado às vezes que até a luta sua tem sido contra o teu irmão, contra a tua irmã, contra o teu vizinho, contra o teu parente, contra o teu cônjuge, teu marido, tua esposa. Irmão, tua luta é contra os principados e potestades. E eu quero orar por você nesse momento, irmãos, para que o Espírito Santo de Deus ele venha te capacitar em todas essas coisas, para que você possa ser, irmão, vitorioso em Cristo Jesus. Eu quero convidar você para vir aqui à frente, para me orar por você. Você que está passando por um momento, por uma dificuldade, se puder apagar, diminuir as luzes aqui, por favor. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família, quero orar pela sua vida. Pastor, eu tenho passado por uns problemas, pastor, e essa palavra ela tocou no meu coração. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer algo sobre a sua vida, irmão, que você não pode. Pode chegar mais pertinho aqui, irmão? Pode chegar aqui pertinho. Aleluia, aleluia, aleluia. Você vai perceber que essa semana vai ser diferente sobre a sua casa. Que quando surgir um problema, irmão, você vai estar preparado. É por isso que o maligno estava ali, irmão. Ele estava tentando tirar a sua atenção, estava tentando colocar o sono. Se bobear, você está até roncando. Mas Deus, ele abriu os seus olhos. O Espírito Santo de Deus tirou o tampão do seu ouvido. O Espírito Santo de Deus trocou o seu coração de pedra essa noite por um coração de carne. Te deu entendimento, palavra rema, palavra revelada, palavra que veio do alto, para que você possa vencer as astutas ciladas do maligno. Feche os seus olhos agora nesse